A Rússia avança perigosamente sobre uma cidade ucraniana de 250 mil habitantes. O que vem por aí? Uma nova tragédia como bucha ou apenas uma manobra de distração? Todos os detalhes você confere agora. Enquanto isso, a China finalmente escolhe seu lado. Pequim corta abruptamente seu apoio, o que isso significa na prática? E no Cazaquistão, um movimento inesperado aproxima o país de um inimigo declarado de Putin. A OTAN se fortalece ainda mais. As ameaças do Kremlin foram analisadas, e Moscou não está nada contente com as consequências. O que esperar daqui para frente? Um golpe contra Berlim? Delírio ou cálculo estratégico? O que realmente se discute nos gabinetes fechados do Kremlin? Um vazamento que pode custar vidas. Mais um carrasco de Mariupol é eliminado. Ato de sabotagem? Vingança? Quem será o próximo alvo? E o agressivo Lavrov, contra quem Putin ordena asfixiar? Tudo isso e muito mais nas notícias mais urgentes e exclusivas. Você assiste ao noticiário da Nesta, com informações rápidas e claras sobre Rússia, Ucrânia e o mundo. Antes e com mais clareza do que qualquer outro. Tudo o que você precisa saber hoje. Obrigado por nos acompanhar e por confiar em nosso trabalho. Para fortalecer ainda mais essa confiança, inscreva-se em nossos canais, curta este vídeo ou deixe seu comentário. E agora, ao que interessa, as tropas russas estão às portas de um importante centro regional. A apenas 27 quilômetros de Sumy, segundo analistas do Deep State, Moscou sonha em criar uma chamada zona tampão em território ucraniano. Nos últimos dias, a Rússia tomou o controle de 4 vilarejos fronteiriços: Novenkoye, Bazovka, Vesilova e Zuraka, e não para por aí. Agora, tenta se consolidar em Belovod, Lokhnia e avança em direção a Yunakova. Mas não é só isso. Durante as negociações em Istambul, a delegação russa não apenas conversou, deixou claro para os ucranianos que Sumy e Kharkiv serão nossas. Essas ameaças, reveladas pelo Financial Times, foram feitas de forma direta, com Moscou expondo suas ambições territoriais sem rodeios. E para deixar ainda mais explícito, em visita à região de Kursk, Vladimir Putin reafirmou seus planos sobre as duas províncias ucranianas. Será que esses movimentos marcam o início de uma grande ofensiva? Deixe sua opinião nos comentários. Jogo duplo, a virada inesperada que ninguém viu caminhar. A China freia suas entregas de drones para a Ucrânia, mas não para por aí, continua abastecendo a Rússia. Os drones chineses Mavic estão abertos para Moscou, mas fechados para Kiev, denuncia o presidente Volodymyr Zelensky. E não é só isso. Dentro do território russo, linhas de montagem já operam com técnicos chineses, ou seja, Pequim não apenas fornece equipamentos prontos, mas ajuda a produzir drones localmente. As remessas seguem por duas rotas principais. A primeira é marítima, com cargas desembarcando em portos do Extremo Oriente seguindo por ferrovias e estradas rumo ao interior do país. A segunda é terrestre, cruzando a fronteira com Mongólia e Cazaquistão, onde componentes chegam rápido às fábricas russas. Enquanto isso, a China reduz drasticamente o envio de peças-chave, como ímãs para motores de drones, à Europa e à Ucrânia. Essas cargas, que passam pelos portos de Xangai e Guangzhou, agora enfrentam atrasos ou até bloqueios nas alfândegas. Condições secretas do Kremlin. Não vamos revelar nossos termos, diz a boca oficial de Putin. Dmitry Peskov deixou claro que a Rússia não tem intenção de tornar públicos os detalhes de sua proposta para resolver o conflito na Ucrânia. Silêncio e opacidade são a estratégia. Como afirmou Peskov, precisamos aguardar a resposta ucraniana. Depois, veremos os próximos passos. Ontem, o ministro Lavrov deixou bem claro qual é a nossa proposta para retomar as negociações. Mas esse jogo de esconder informações só alimenta o fogo, a falta de transparência prolonga a guerra e impede qualquer saída pacífica. A paz só será possível quando todas as partes sentarem à mesa com honestidade e reconhecerem o direito da Ucrânia à soberania. Enquanto isso, Sergei Lavrov reforça o discurso pacífico da Rússia. Paris e Berlim, liderados por Macron e Scholz, junto com Zelensky, exigem que aceitemos um cessar-fogo imediato, sem condições. Obrigado pelo convite, mas já tentamos isso e conhecemos bem suas intenções. Ataque a Berlim? Ameaça real ou fantasia de propagandistas?
Depois do rebuliço, Margarita Simonian tentou se justificar. Nos gabinetes de Moscou, discute-se que, se militares alemães usarem armas alemãs para atacar Moscou, e a autorização para lançar mísseis Taurus só pode significar isso, já que os ucranianos não têm capacidade para operá-los, não nos restará alternativa a não ser retaliar contra Berlim. Será que essa declaração tem aval das altas esferas, ou foi apenas um deslize? O que você acha? Comente abaixo. Na Rússia, a guerra contra os serviços em nuvem começa. Vamos sufocar, avisa o ministro responsável. Maxim Shadayev, chefe do Ministério do Desenvolvimento Digital, não faz mistério. O país vai eliminar gradualmente os serviços estrangeiros de cloud computing para impulsionar soluções nacionais. Como declarou, o presidente ordenou: vamos sufocar. Quem não saiu do país a tempo, vai sentir o peso. Agora, isso vira ação concreta. Plataformas internacionais serão desmanteladas aos poucos, e empresas serão obrigadas a migrar para alternativas russas que, na prática, ainda deixam a desejar em qualidade e custo. Explosão choca Stavropol. Literalmente. Na madrugada do dia 29 de maio, uma forte detonação abalou o centro da cidade. O resultado, a morte do vice-governador Zaura Gurtsev, figura-chave no cerco a Mariupol. Conhecido como o arquiteto dos ataques aéreos que devastaram a cidade, suas táticas de orientação de mísseis, segundo a propaganda russa, tornaram os bombardeios a mais precisos e letais. As primeiras investigações apontam que um tal Penikov, com quem Gurtsev se encontrava, carregava um artefato explosivo. Ele foi dilacerado na hora, enquanto Gurtsev morreu minutos depois. Vídeos do local circulam na internet, você encontra no nosso canal no Telegram, pois aqui as regras do YouTube não permitem exibir esse conteúdo. As autoridades consideram todas as hipóteses, inclusive sabotagem, e até sugerem envolvimento de Kiev. Ou seja, admitem indiretamente o papel de Gurtsev em crimes como o de Mariupol. Qual a sua teoria? Compartilhe nos comentários. E a Rússia está à beira de uma revolução científica, a velhice pode ter os dias contados. Um remédio contra o envelhecimento promete redefinir a própria ideia de vida e morte. Não é ficção científica, não é promessa vazia, é a Rússia apostando tudo em uma corrida contra o tempo, literalmente. A vice-primeira-ministra Tatiana Golikova não deixa dúvidas: até 2027, nossos cientistas dominarão a técnica de rejuvenescimento celular. Entre 2028 e 2030, os elixires da juventude eterna poderão estar nas mãos de milhões. Mas por que tanta pressa? Por que um investimento estratosférico de 2 trilhões de rublos, uma fortuna que faz até o orçamento de defesa empalidecer? A resposta não está apenas nos laboratórios. Está no Kremlin. Quem, em sã consciência, injetaria tanto dinheiro em um projeto dessas proporções sem um interesse muito pessoal? Será que alguém no alto escalão russo está contando os dias para escapar do relógio biológico? Ou será que Moscovo planeja vender a imortalidade como arma geopolítica? Imaginem países inteiros dependentes de uma fonte da juventude controlada por Putin. Quem você acha que nunca quer envelhecer? Deixe sua teoria nos comentários. Doces com efeito colateral, Haribo vira porta de entrada para o inferno. A Holanda está em choque, e o mundo deve ficar alerta. O que deveria ser uma inocente guloseima, os famosos ursinhos de gelatina Haribo Happy Cola F, ZZ, transformou-se em uma bomba de efeito retardado. Usuários começaram a relatar tonturas, náuseas e até alucinações após consumir os doces. A polícia investigou e confirmou: havia traços de cannabis na fórmula. Não é brincadeira, não é fake news, é a Haribo recolhendo lotes inteiros em pânico, enquanto as autoridades tentam descobrir como diabos um narcótico parou dentro de balas destinadas a crianças. Será um erro grotesco de produção? Um ato de sabotagem industrial? Ou alguém, em algum lugar, achou engraçadinho transformar marmelada em cavalo de Troia? Uma coisa é certa, a reputação da Haribo nunca mais será a mesma. E você, depois desse escândalo, ainda confia em doces importados? Ou vai passar a checar o rótulo como se fosse um detetive da Interpol? Cazaquistão, de observador a mercador da guerra, e ninguém viu chegar? Enquanto o mundo discute sanções e diplomacia, o Cazaquistão faz sua jogada mestra, silenciosa, letal e extremamente lucrativa.
O país está construindo, às escondidas, uma fábrica de morte, um complexo industrial dedicado à produção em massa de projéteis de artilharia de 122 mm, 152 mm e 155 mm, calibres que falam diretamente com os padrões tanto soviéticos quanto da OTAN. Não é coincidência. É uma declaração de guerra ao status quo. O detalhe mais intrigante? O parceiro do projeto é uma empresa fantasma de Singapura, cujo nome as autoridades cazaques se recusam a divulgar. Por quê? Quem está bancando essa operação e para quem, exatamente, esses projéteis serão vendidos? Imaginem, em breve, granadas a made in Cazaquistão poderão estar explodindo em conflitos da Ucrânia ao Iêmen, do Sahel ao Cáucaso. O país não quer mais ser o mero espectador, quer ser o fornecedor oficial de munição para quem pagar mais. E o pior, ninguém está falando disso. Enquanto a mídia ocidental se distrai com discursos e sanções simbólicas, o Cazaquistão se posiciona como o novo cartuchos do mercado negro de armas, com bênção, ou conivência, de potências que preferem manter as mãos limpas. Até quando? Orbán solta bomba, Ucrânia não é igual guerra total na Europa. Viktor Orbán não é conhecido por meias palavras. E desta vez, ele foi além. Acusou Bruxelas de planejar uma Europa militarizada, endividada e sem liberdade, tudo em nome de um único objetivo: arrastar o continente para uma guerra contra a Rússia. Suas palavras na conferência internacional foram um aviso ou uma ameaça? A entrada acelerada da Ucrânia não é sobre democracia, é sobre abrir um novo fronte oriental. É o plano dos liberais para uma Europa centralizada, oprimida e afundada em dívidas. Mas não para por aí. Hungria e Eslováquia uniram forças para sabotar a declaração pró-democracia da Polônia no Conselho Europeu, um documento que deveria ser um manifesto de unidade, virou papel-moeda graças a Budapeste e Bratislava. Coincidência? Ou mais uma peça no tabuleiro de Putin, que agora conta com aliados dentro das instituições europeias para desmontar a UE por dentro? Orbán não está brincando. Ele está desafiando a OTAN, a Comissão Europeia e os Estados Unidos ao mesmo tempo, e, pelo jeito, ninguém tem coragem de pará-lo. Enquanto isso, a guerra na Ucrânia se arrasta, a Europa se divide, e a pergunta que não quer calar: até onde Orbán está disposto a ir para evitar que Kiev entre no clube? Será que ele já tem um plano B? Com Moscou. A verdade dói, mas precisa ser dita. Se esse conteúdo te fez pensar, compartilhe. Se te deixou indignado, comente. E se você quer mais análise sem censura, se inscreva e ative o sininho, porque aqui a gente não engole narrativa pronta. Aqui, a gente questiona. Até a próxima. E fiquem de olho, o mundo está mudando mais rápido do que eles querem que você perceba.